No tema da aula de hoje, nós vamos tratar do movimento anti-escravista, né, que se desenrola aí por volta das últimas décadas do século XVIII, né, na Inglaterra, para a gente entender um pouco do que foi essa luta, né, que se desenrolou aí durante o final do século XVIII até, até o final da primeira metade do século XIX, né, e foi a luta contra a escravidão. Né? Uma luta que, de certo modo, ela se propaga, né, ainda na segunda metade do século XIX. Né? A gente vai trabalhar dois aspectos, né, dessa questão. O primeiro aspecto é entender um pouco o início dessas lutas, né, como é que elas foram organizadas, né, as pessoas que estavam à frente desse processo. E no segundo momento a gente vai tratar do movimento que vai se desenrolar a partir dos anos 30 e 40, né, quando essas lutas vão tomar uma conotação mais global. Né, ela deixa de ser uma luta mais do campo, né, da esfera da Inglaterra, da Grã-Bretanha, para se tornar uma luta global. E nesse segundo momento a gente vai discutir o texto do Seymour Drescher, que é esse texto aqui desse livro aqui, do Seymour Drescher, certo? A gente também está com outro livro de apoio, né, que é justamente esse livro do Adam Hochschild, né, que chama-se Enterrem as Correntes, né, Profetas Rebeldes na Luta pela Libertação dos Escravos, para a gente entender justamente a importância, né, desses movimentos, né, justamente ligado a uma questão que é importante, que a gente está trabalhando, né, que é justamente uma série de direitos que a população, né, os indivíduos vão passar a ter, né, a partir do século XIX, né? A gente já falou um pouco na aula passada sobre a questão dos direitos democráticos, né, da questão da ampliação da democracia, no sentido de passar a ampliar, né, esse leque de eleitores, ao mesmo tempo a criação do Congresso, do Parlamento, das leis, né, o controle sobre o poder do monarca, né? Quer dizer, como durante o século XIX essas tensões foram muito importantes, né? Essas lutas foram muito importantes, né? Para justamente criar aquilo que a gente vai chamar de democracia. Né? E um outro aspecto importante para a gente entender o século XIX é justamente as lutas pelo que a gente hoje convencionou chamar de direitos humanos. Né? E entre esses direitos humanos está o direito à liberdade. Né? Esse é um princípio hoje, né, inquestionável, né, da importância da liberdade para todos os indivíduos. Mas essa questão não era bem colocada, não era posta, né, até o final do século XVIII. Né? É justamente a partir de uma série de ações, da produção de uma série de textos e da mobilização de diversas pessoas pelo mundo inteiro, que a questão da liberdade, né, sobretudo a questão do combate à escravidão, né, vai se tornar uma coisa não mais do nível da utopia, mas de fato algo real, né, que vai ter adesões, né, vai ter mudanças na legislação que vai permitir e combate político, combate até militar, justamente para acabar com esse mal, né, que durava séculos. Né? Então, nesse primeiro momento, eu quero entender, a gente vai entender um pouco desse movimento, né, que surge aí na Inglaterra por volta de 1780, 86, né, quando um grupo, né, de pessoas, né, existe quase que um marco do início do surgimento, né, um grupo de pessoas, de homens, né, de 12 homens, né, justamente vão se reunir, né, numa tipografia para discutir, né, o combate à escravidão, né, e começar a encampar uma luta que vai durar décadas. Pelo menos esse grupo vai lutar durante quase 5 décadas, né, para alcançar alguns resultados. Né? Então, esse grupo, né, que eles vão se reunir numa tipografia, né, no local chamado George Yard, né, em 22 de maio de 1798, né,
eles vão, é, eles vão, esse grupo, né, eles vão começar a discutir essas questões, né. Esse grupo era formado, entre outros, né, pelo alguns indivíduos. Um é o John Newton, né. Muito importante isso, porque o John Newton foi um ex-capitão de navio negreiro, né. Ele foi um cara que ganhou dinheiro com a escravidão, né. Mas a partir de um determinado momento da vida dele, ele começa a se arrepender disso, né? Ele começa a mudar a sua visão sobre a escravidão. Na verdade, ele começa a ter um peso muito grande na consciência, né? Ele se torna um homem religioso e começa, ao contrário, ele começa a encampar essa luta e vai se tornar um dos grandes nomes, né, do movimento abolicionista inglês, né? Ele vai, uma das coisas do John Newton, né, que vai ficar célebre, né, na sua trajetória, ele vai ser autor de um hino religioso, né, chamado Amazing Grace, né, Graças Elevadas, né, que é um hino que até hoje, né, é um hino importante, né, na religião inglesa, né. Um outro indivíduo importante nesse grupo, né, é o Olandar, né, Equiano, né. O Equiano, ele era um homem, um ex-escravo, né, para você entender o grupo como era diversificado, né, um ex-escravo, né, que tinha conseguido sua liberdade através de uma compra de uma alforria. Durante um tempo ele vai viver trabalhando no sistema escravocrata, né, e depois ele foge, vai para a Inglaterra e ele, temendo justamente ser preso, né, ser novamente escravizado, ele foge e passa a ser também militar na causa, né, contra a escravidão, né, e a favor da abolição, né, do tráfico de escravos, né. Outro indivíduo importante é o Granville Sharp, né. O Granville Sharp era músico, ele era redator de panfletos e ele foi um responsável por livrar uma série de negros escravos que tinham migrado para a Inglaterra tentando fugir, né, do trabalho, né, da escravidão dentro dos navios, né, e ele vai atuar como uma espécie de advogado, né, militante na causa desses negros, né, e possibilitar que eles fossem libertados ao chegar na Inglaterra. Isso vai ser uma das lutas muito interessantes aí no final do século XVIII, encampado pelo Sharp, né. Um outro membro importante desse grupo é o James Stephen, né, que também foi um cara que foi para as Antilhas, né, viver um período lá nas Antilhas, as Antilhas Britânicas, né, em Barbados, né, e lá ele presenciou justamente a punição, né, que era feita, né, contra escravos, né, e ele ficou estarrecido com aquilo, né, e aquilo deve ter pesado muito nele, na consciência dele, né, e a partir desse momento ele também se tornou um grande militante da causa abolicionista. Bem, entre outros membros, eu falei apenas desses quatro, né, mas para a gente entender justamente esse movimento, né, que vai se desenvolver nesse período. É importante entender que em 1890, 1880, ou melhor, 1780, 1790, ou seja, ainda no final do século XVIII, a questão da escravidão era tratada de uma forma mais, para a maioria das pessoas, como algo normal, né? Os próprios britânicos, né, se a gente fizesse um balanço entre os britânicos, de 9 a 10 britânicos, de 9 entre 10 britânicos, achava que a escravidão não era algo errado, né? Era algo natural, né? E é interessante que a atuação desse movimento nesses anos, nessas décadas, aí no final do século XVIII, início do século XIX, vai mudar radicalmente a maneira dos britânicos de pensarem sobre a escravidão, né? E muitos assim acreditavam de início que a escravidão, de fato, o fim da escravidão acarretaria grandes problemas na economia imperial britânica, né? E de fato, né, hoje, né, alguns especialistas acreditam, avalia que a abolição do trabalho
do tráfico de escravos e da própria escravidão, né, custaram para os britânicos cerca de 1,8% de sua renda nacional anual, durante mais da metade de um século. Esse prejuízo, né, financeiro, né, era muito difícil de você argumentar em defesa do fim da escravidão. Né? Como é que um país ia mudar sua política, né, em favor da escravidão, né, para uma política contra a escravidão, se isso ia, em termos financeiros, em termos monetários, ia significar um prejuízo na ordem de 1,8% da sua renda nacional. Bem, mas o fato é que o movimento, né, a criação desse movimento e a sua propagação, né, vai fazer com que essas ideias, né, abolicionistas, anti-escravagistas, se tornem cada vez mais fortes e cada vez mais presentes na mente dos britânicos. Esse grupo ele vai atuar de diversas maneiras. Né? Eles vão, pela primeira vez, a atuação desse grupo parece muito com aquilo que há de mais moderno nas lutas sociais, né, dos países democráticos. Né? Então, por exemplo, uma das lutas é justamente o envio de correspondência para os cidadãos, para a população, né, britânica. Né? Então, eles enviaram, né, para todos os cantos, para todas as cidades, para todas as aldeias, né, britânicas, né, correspondência informando, né, descrevendo, né, os males da escravidão, né, o quanto ela era abominável, né, o quanto ela era moralmente errada. Né. Isso, de certo modo, foi uma forma de mobilização, né, numa época que não tinha internet, numa época que não tinha grandes veículos de mídia. Né. Então, a correspondência, de certo modo, foi um importante elemento de mobilização, de conscientização da população. Também esse movimento ele criou uma coisa muito importante, que foi um logotipo. Né? A criação de um logotipo, uma marca, uma imagem que significava, que dava, vamos dizer assim, uma imagem do movimento. Né? E esse logotipo ele foi também, né, não só nacionalmente propagado, mas até internacionalmente. Né? E isso, de certo modo, era uma forma de identificar o próprio movimento. Era uma coisa muito nova, né? O uso desses logotipos. Né? Outra forma importante que esse grupo encontrou nessas mobilizações era justamente o boicote. O boicote a produtos produzidos por mão de obra escrava. Os produtos coloniais que vinham das colônias britânicas, né? Que eram fruto do trabalho escravo. Né? Sobretudo o açúcar, mas também o rum. Né? Então, a gente está em um momento, cerca de 300 mil britânicos vão justamente boicotar esses produtos coloniais. Né? Isso foi uma coisa importante. Eles produziram cartazes que eram fixados nas janelas, né, das casas. E também um dos ativistas, o Equiano, aquele que eu falei, que era um ex-escravo, né, ele publicou um livro, uma biografia, contando sua trajetória, né, de homem que saiu da África, foi capturado, escravizado, né, depois foi liberto, depois presenciou a escravidão de perto e depois migrou para a Inglaterra e se tornou um homem livre e um militante da causa, né, da causa abolicionista. Então esse livro ele teve uma vendagem muito grande, foi muito bem aceito, né, pelos leitores britânicos e ajudou justamente a conscientização sobre a causa abolicionista. Né. Que mais? Outro elemento importante era justamente a criação dos comitês. Né. Então foram criados comitês nas cidades, né, as maiores cidades, cada cidade tinha um comitê, e esse comitê é justamente para propagar, né, as ações, a propaganda anti-escravista. Né? E os comitês, de certo modo, tinham uma centralização, né, um comitê central que ficava em Londres, que de certo modo coordenava o trabalho dos comitês regionais. Né?
Outra forma, justamente, de atuação do movimento era através das petições. O que eram as petições? As petições eram uma espécie de abaixo-assinado, né? Em que várias pessoas assinavam uma petição, né? E essa petição ela era encaminhada para o parlamento, para que o parlamento julgasse, aceitasse ou não a petição e entrasse para julgamento. E nesse período aí, ainda no final do século XVIII, né? O, o, as petições ligadas à causa abolicionista foram as de maiores assinaturas naquele período. Né? Nenhuma outra petição, né, durante muito tempo, teve um número de adesões tão grande quanto a dos abolicionistas. Né? Outra questão importante, né, nesse mesmo contexto é o surgimento de livros, de estudos, que justamente vão falar sobre descrever, né, o ambiente, né, da escravidão nas colônias, o tráfico, né, porque para a maioria das pessoas elas não tinham uma dimensão de como era a escravidão, para a maioria das pessoas na Europa, né? Quer dizer, essa escravidão ela estava longe, sabia que existia uma escravidão, mas elas não vivenciavam elas não tinham esse detalhamento, né, do que de fato ocorria. E aí vários estudos assim importantes, um deles do Thomas Clarkson, né? Ele vai escrever um livro chamado Um Ensaio sobre a Escravidão e o Comércio de Seres Humanos, particularmente na África. Esse livro é de 1789. Né? E aí o Clarkson justamente ele descreve o comércio escravo, né? O tráfico de escravos, né? Detalha vários locais em que ele ocorre, né? E denuncia, né, as pessoas, para as pessoas, né, o que está acontecendo ali. Um outro livro importante, também nesse mesmo contexto, né, é do James Ramsay. Né? O Ramsay, né, ele vai também ele viveu, ele foi foi testemunha ocular, né, nas colônias britânicas, né, ele esteve lá, presenciou espancamentos, né, de escravos, presenciou o trabalho exaustivo, né, até as últimas forças dos escravos trabalhando à noite, carregando cana, né, das escravas que tinham que acabavam de parir, tinham seus filhos, né, bebês ainda, e levavam os filhos para o trabalho, né, colocava ele lá no campo e ia trabalhar, né, e ele denuncia isso, né, ele denuncia, não era mais assim um apelo meramente religioso, moral, que até então existia, né, é um apelo muito mais, vamos dizer assim, demonstrando, né, como alguém que testemunhou de fato o ocorrido, né, para a população, para os leitores. Né. E aí, esse movimento ele vai crescer, né, ele vai ter várias lutas para dentro do parlamento, né, e ele vai receber um apoio de uma liderança do parlamento, né, de um membro do parlamento, um cara chamado William Wilberforce, né, e Wilberforce vai se tornar, vamos dizer assim, a grande força dentro do parlamento, né, que vai encampar a causa abolicionista. Né? E o Wilberforce vai justamente, através de vários momentos, ele é um cara que vai ser muito renegado, né, nos primeiros anos, ele vai batalhar muito por essa questão da causa de acabar com o tráfico de escravos. Né? A questão ainda não era a abolição da escravidão, era acabar com o tráfico, né? Porque eles acreditavam que o primeiro momento para acabar com a escravidão era acabar com o tráfico, acabar com o comércio, né, de pessoas que saíam né, que eram capturadas na África e eram vendidos na América. Né? Então, o Wilberforce vai aprovar, depois de muitas lutas, muitos anos de luta, né, em 1807, né, o ato contra o comércio de escravos. Então, esse ato vai ser julgado no parlamento, né, vai ser aprovado, né, e depois vai ser sancionado pelo rei. Né. Então, a partir de 1807, a Inglaterra passa a proibir, né, o trabalho, o comércio de escravos. Né.
o tráfico de escravos começa a se tornar, né, algo criminoso, né, e vai ser combatido pelo governo inglês. Né? E a Inglaterra vai justamente usar da sua marinha, né, para começar a fiscalizar, né, a costa africana, né, e o Atlântico, né, e também tentar convencer outros países, né, de que aquela lei, a partir daquele momento, seria estabelecida. Né? Então começa justamente o combate ao tráfico. Né? Uma outra lei surgirá anos depois, né, em 33. Né? 33 é interessante porque é o ano que o Wilberforce vai morrer. Ele morre alguns meses antes da aprovação dessa nova lei, que é a lei, o ato de abolição da escravidão, né, nas colônias britânicas. Ou seja, a partir desse momento, a partir de 33, está proibida a escravidão nas colônias, né, britânicas. Né? Claro que isso não foi uma coisa simples, não foi uma coisa tranquila, né? Isso, houve vários, né, conflitos, sobretudo com os colonos, né, que viviam, que tinham escravos, né, e não queriam justamente abolir seus escravos por causa, mas foram, né, de certo modo, a lei, né, impunha isso e passou a ser adotada. Né? Então, a partir daí, a gente tem uma mudança, né, muito importante em relação ao combate à escravidão, né, que vai se propagar, né, a partir aí de 30, da década de 30, a partir do momento que os britânicos conquistam, né, o movimento abolicionista, né, conquista esse feito, né, da abolição, essa luta vai se propagar a nível internacional, a nível global. Né? E é sobre esse tema que a gente vai falar, né, agora.